Seja muito bem-vindo, ou melhor, muito bem-vinda, a mais um episódio do nosso Ensino Fiel, este programa semanal e gratuito de ensino bíblico e teológico do Ministério Fiel. O episódio de hoje é uma importante palestra de nossa última conferência, Fiel Mulheres 2025, que foi o maior evento já realizado pelo Ministério Fiel até hoje. Mary Cassian, em sua primeira visita ao Brasil, nos presenteou com duas palestras, uma sobre a mulher e sua união com Cristo, que é o episódio de hoje, e a segunda sobre a mulher e a moderação instruída pelas Escrituras. Neste episódio, então, vamos relembrar esse precioso ensino bíblico ministrado por Mary Cassian, que destaca a importância da mulher compreender sua união com Cristo e os benefícios que isso traz à sua vida e aos seus relacionamentos. Não esqueça de curtir e compartilhar este episódio, para que os nossos conteúdos sempre sejam recomendados a você e também para que mais e mais pessoas possam ser edificadas por meio do nosso trabalho. Ensino Fiel, episódio 111, A Mulher e Sua União com Cristo, com Mary Cassian, palestra da nossa Conferência Fiel Mulheres 2025, a qual está disponível na íntegra em nossa plataforma Fiel Digital, onde você encontra a reprise de nossas conferências, mais de 100 cursos e mais de 300 e-books da editora Fiel. Tudo isso em apenas uma assinatura. Acesse fieldigital.com.br e faça já a sua assinatura. Well, I am so thrilled to be in this room with all of you Brazilian women. Muito bem, eu estou muito feliz e emocionada de estar aqui nesse auditório com vocês, mulheres brasileiras. Yes. It's my first time in Brazil. É a primeira vez que eu visito o Brasil. Thank you. Obrigada. Perfect. Perfect? Yes. I traveled from my home in Western Canada. Eu viajei da minha casa lá no oeste do Canadá. Flying for 16 hours. Voei por 16 horas. West to east. Do oeste para o leste. North to south. Norte a sul. About 15,000 kilometers to be with you today. Cerca de 15 mil quilômetros eu viajei para que eu pudesse estar aqui com vocês hoje. Brazil is dramatically different from where I live. O Brasil é muito diferente de onde eu moro. When it is summer in Brazil, it is winter in Canada. Quando é verão no Brasil, é inverno no Canadá. You live in a warm climate. Vocês moram num clima quente. I live in a cold climate. Eu moro num clima muito frio. Winters are harsh with lots of snow. O inverno de onde eu venho, ele é muito rigoroso, com muita neve. Spring is on its way, but there's still snow on the ground. A primavera está quase chegando, mas ainda tem neve no chão. And just a few weeks ago, my thermostat E apenas algumas semanas atrás, o meu termômetro de casa was minus 38 Celsius. estava marcando menos 38 graus Celsius. Ouch! É. It hurts to breathe outside when it's that cold. Quando tá frio desse jeito, até dói para respirar. Now, our climates are different, so naturally our wildlife and vegetation are different too. Então, como os nossos climas são diferentes, naturalmente a nossa fauna e a nossa vegetação são diferentes também. Your forests are homes to jaguars and toucans and monkeys. As florestas de vocês, elas abrigam onças, tucanos, macacos. Our forests are homes to bears and moose and wolves. As nossas florestas abrigam ursos e lobos e alces. Your forests grow mostly hardwoods. As florestas de vocês são compostas principalmente por árvores de madeiras nobres. Our forests grow mostly softwoods. As nossas florestas, elas são compostas principalmente de pinheiros. Like spruce and fir and pine. Tipos diferentes de pinheiros. Where I live, there is not a papaya or guava or avocado tree to be found. Onde eu moro, você não vai encontrar abacate, goiaba ou mamão. Why do I tell you this? E por que eu tô contando tudo isso para vocês? Did I come all this way to give you an ecology lesson? Será que eu viajei tudo isso para vir aqui dar uma aula de ecologia para vocês? No. Não. My assignment this morning is to address a spectacular truth. Minha missão essa manhã é abordar uma verdade espetacular. And it is this. Que é a seguinte: In Christ there is neither male nor female. Em Cristo
não há homem nem mulher. In Christ we are united. Em Cristo nós somos unidos. In Christ we stand on the same ground. Em Cristo nós estamos firmados no mesmo fundamento. In Christ our commonalities outweigh our differences. Em Cristo as nossas semelhanças superam as nossas diferenças. We must never lose sight of the fundamental unity in Christ. Nós nunca devemos perder de vista a nossa unidade fundamental em Cristo. Some do. Mas alguns perdem. They become so fixated on male-female differences Eles ficam tão obcecados nessas diferenças entre homem e mulher that they can't see the forest for the trees. que eles não conseguem ver a floresta por causa das árvores. Now that's an expression we use in English. Essa expressão é uma expressão que a gente usa muito em inglês. I believe the Portuguese expression is not seeing the whole because of the parts. E eu acho que a expressão em português equivalente seria: a gente deixa de ver o todo por causa das partes, ou a gente se perde nos detalhes. Most forests in the world are a mix of two types of trees. A maioria das florestas do mundo, ela é composta por dois tipos de árvores. Trees that stay green all year, Árvores perenes, que permanecem verdes o ano todo, and trees that seasonally shed their leaves. e as árvores decíduas, que em algumas estações elas perdem as suas folhas. In Canada, the hues of these two types of trees blend seamlessly. Lá no Canadá, as tonalidades, as nuances desses tipos de árvores se misturam. In winter, the forest is clothed in icy hues of white. No inverno, as florestas se transformam ou se vestem de uma tonalidade de branco, tons gelados de branco. In summer, it boasts rich tones of green. No verão, você vai ver tons muito vivos de verde. But for a few weeks each autumn, Mas por algumas semanas em cada outono, the deciduous trees burst into vibrant color. essas árvores decíduas que perdem as suas folhas, antes delas caírem, elas explodem em cores muito vibrantes. And that's when the distinctions become more noticeable. E é exatamente nesse momento que as distinções se tornam mais aparentes. But whether a tree sheds its leaves or not, it remains a tree. Mas independente de uma árvore perder ou não as suas folhas, ela continua sendo uma árvore. And every tree that grows within a particular grouping belongs to the same forest. E toda árvore que cresce dentro de um determinado grupo pertence à mesma floresta. The analogy beautifully captures the essence of Galatians 3:26 to 29. Essa analogia, ela capta de forma muito linda e precisa a essência do texto de Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 29. If you have your Bibles, turn there now. Se você está com a sua Bíblia, por favor, abra nesse texto agora. I've asked Nana to read the passage for us, but before she does, Eu vou pedir para a Nana ler esse texto para nós, mas antes dela ler, I want you to understand the context of this passage. eu quero que você entenda comigo o contexto dessa passagem. Paul wrote this letter to a group of Gentile churches he planted in Galatia. Paulo escreveu essa carta para um grupo de igrejas gentias que ele plantou na Galácia. Galatia was a melting pot of diverse cultures. E a Galácia, ela era um verdadeiro caldeirão de muitas culturas. Celts, Celtas, Greeks, gregos, Romans, romanos, o Anatolians, povo da Anatólia and a smattering of Jews. e um grupo pequeno de judeus. The Apostle Paul was a Jew, O apóstolo Paulo era judeu, but he didn't expect Gentiles to become Jews. mas ele não tinha expectativa de que os gentios se tornassem judeus. He preached that faith in Jesus Christ was all that was needed to become a child of God. Ele pregava que a fé em Cristo Jesus era tudo o que você precisava para se tornar um filho de Deus. New believers didn't have to undergo the Jewish rite of circumcision. Os novos convertidos, então, eles não tinham a necessidade de passar pelo rito judaico da circuncisão. They didn't have to follow the dietary restrictions. Eles não precisavam seguir as restrições dietéticas deles. They didn't have to observe the Jewish festivals or holy days. Eles não precisavam observar festivais e datas sagradas judaicas. But after Paul's departure, Mas depois da partida de Paulo, other Jewish teachers called Judaizers outros mestres judeus, conhecidos como judaizantes, came to Galatia. chegaram à Galácia. Judaizers pointed out that the Jews were God's original chosen people. Os judaizantes ressaltavam que, desde o princípio dos tempos, Deus tinha escolhido
os judeus como seu povo. So to be truly grafted into God's family, Então, por isso, para você ser realmente enxertado ou trazido para a família de Deus, to be planted in His forest, Pra so ser- to speak, para ser implantado na sua floresta, se assim podemos dizer, Christians also needed to follow Jewish laws. esses novos crentes também precisavam observar a lei judaica. The new believers in Galatia struggled to meet all the requirements. Os novos crentes na Galácia, eles estavam com bastante dificuldade de seguir todos esses requisitos. Celts loved their bacon and rabbit stew. Os celtas, por exemplo, porque eles simplesmente amavam o seu baconzinho e o seu ensopadinho de coelho. Greek women couldn't be bothered with the menstrual purity rites. As mulheres gregas, elas não se preocupavam com todos aqueles ritos de pureza menstrual. Roman men were naturally reluctant to get snipped. Logicamente, os romanos não eram muito atraídos à ideia de serem circuncidados. Anatolian slaves had to work on holy days. Os escravos anatólios precisavam trabalhar nos dias sagrados. Poor congregants could ill afford to buy a Hanukkah candelabra. E os membros mais pobres, mais humildes, eles mal podiam, eles não tinham condições de comprar um candelabro para o Hanukkah, por exemplo. As you can imagine, this created significant controversy and tension. Como você pode imaginar, essa situação criou um mal-estar e uma tensão significativa. It essentially split the Galatian church along cultural and racial lines. Basicamente, isso dividiu a igreja da Galácia em linhas culturais e raciais. Those who adopted Jewish customs were the in group. Aqueles que adotavam os costumes judaicos eram considerados os incluídos. They began to marginalize and look down on those who didn't, E eles começaram a marginalizar e menosprezar aqueles que não agiam como eles. thinking that they weren't holy enough to Eles be não- Christians. Eles achavam que aquelas pessoas não faziam o que precisava para serem cristãs. Paul wrote the book of Galatians to put a stop to this false teaching. Então Paulo escreve a carta aos Gálatas para colocar um fim nesse falso ensino. The overarching question he addresses in this letter A questão principal, maior, que ele aborda nessa carta is who can become a child of God and on what basis. é quem pode se tornar filho de Deus e baseado em quê? He emphasizes that we are justified, Ele enfatiza que nós somos justificados, made right with God, ou seja, feitos justos diante de Deus, transplanted into the family forest trazidos, enxertados para dentro da família, da floresta de through Deus, faith in Jesus por Christ. meio da fé em Cristo Jesus. Faith in Christ is the only requirement. A fé em Cristo, então, é o único requisito. As Nana reads, Enquanto a Naná faz a leitura, keep in mind that Paul is addressing the question of who can join the family of God and how. tenha em mente que Paulo está abordando ou tentando responder essa pergunta. Quem pode fazer parte da família de Deus e baseado em quê? Então, o texto de Gálatas 3, 26 a 29 diz assim: Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dissarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Through faith in Christ Jesus, you are all sons of God. Por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. I'm not sure if the Portuguese language quite captures the idea. Eu não tenho certeza se o texto em português ele captura a ideia exata. The Greek literally means male children. Porque no grego, literalmente, aqui está falando de filhos homens. Filhos. But Paul is not making a statement about anatomy and gender. Mas o que Paulo está enfatizando aqui não é algo relacionado à anatomia ou a gênero. He's alluding to Jewish inheritance law, O que ele está fazendo é uma alusão à lei judaica de herança, which passes down a father's wealth down his bloodline through his sons. em que a riqueza de um pai era passada pela sua linhagem sanguínea para os filhos homens. The firstborn son, O filho primogênito, the next family patriarch, se tornaria o próximo patriarca da família. received a double portion of the family estate. E ele recebia, inclusive, uma porção dobrada da herança do seu pai. Other sons
shared the remainder of the inheritance. Os outros filhos homens, eles dividiam o que tinha sobrado da herança. Normally, daughters were not given an inheritance Normalmente, as filhas não recebiam herança nenhuma, because it was vital to keep ancestral land within the family and tribe. porque era vital que fosse mantido a herança e a riqueza dentro da própria família. Nor did slaves typically inherit property, Os escravos, eles também não poderiam herdar nenhuma propriedade, as they were not considered full legal heirs. porque eles não eram considerados herdeiros legítimos. But here, Paul insists that through faith, Mas aqui Paulo está insistindo que através da fé, all share the same standing in God's family. todos compartilham da mesma posição na família de Deus. All are sons, male heirs in Christ Jesus. Todos são filhos, herdeiros masculinos em Cristo Jesus. All share the same position and rights of inheritance. Todos então dividem ou têm direito à mesma posição e direito de herança. Paul repeats this claim in Galatians 4, 6 and 7. Paulo repete essa afirmação em Gálatas 4, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. In Christ, everyone has the same spiritual standing. Em Cristo, todos nós temos a mesma posição espiritual. None are higher, Ninguém é mais alto, none lower, ninguém é mais baixo, none richer, ninguém é mais rico, none poorer, ninguém é mais pobre, none better, ninguém é melhor, none worse, ninguém pior, none with more, ninguém tem mais, none with less. ninguém tem menos. We are all sons of God through Christ Jesus. Todos nós somos filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. To the early church, this was a shocking statement. Para a igreja primitiva, essa declaração era chocante. If Paul were writing to the church in Brazil today, Se Paulo estivesse escrevendo para a igreja no Brasil hoje, he may have said, there is neither male nor female, talvez ele pudesse ter dito: não há homem nem mulher, neither immigrant nor indigenous, nem imigrante nem indígena, neither white collar nor blue, nem executivo nem operário, neither tycoon nor beneficiary, nem um empresário nem um beneficiário de qualquer assistência social, neither upscale nor slum, nem alguém que mora na zona nobre nem alguém que mora na periferia, neither Portuguese nor Spanish, nem português nem espanhol, neither canaries nor white and blue. nem torcer para o Brasil e nem para a Argentina. In Christ, there is no division. Em Cristo não existe divisão. So does that mean you should stop cheering for the yellow team? Então isso significa que você tem que guardar sua camisa do Brasil e não torcer mais pelo Brasil? Does being in Christ mean that all distinctions end? Será que estar em Cristo realmente significa que toda e qualquer distinção precisa acabar? In the 1980s, feminist theologians proposed that Paul's statement, Na década de 80, algumas teólogas feministas propuseram que essa declaração de Paulo, neither male nor female, nem homem nem mulher, was the Magna Carta Libertatum, era a Carta Magna da Liberdade. the Charter of Freedom for Christian women, Uma carta que assegurava a liberdade para as mulheres the cristãs. gospel pronouncement that male-female role distinctions should end. Um anúncio do evangelho de que finalmente distinções de papéis entre homens e mulheres deveriam acabar. They argued that Paul was saying there ought to be equality between men and women in the church and home. Eles argumentavam que Paulo aqui estava defendendo que deveria existir igualdade total entre homens e mulheres, tanto na igreja quanto no lar. No role distinctions should exist. Dizia então que nenhuma distinção de papel deveria existir. Nowadays, some theologians take that even further. E hoje a gente tem visto alguns teólogos levando isso ainda mais longe. They say that this is the gospel pronouncement that the male-female binary should end. Eles afirmam que essa é uma declaração, nem homem nem mulher, eles equivalem isso a um anúncio do evangelho de que a classificação binária de gênero deveria acabar. That we should welcome transgenderism and gender fluidity. E que a gente deveria, então, acolher a ideia do transgenerismo e da fluidez de gênero. And we should embrace free and diverse expressions of sexuality. E abraçar a liberdade e a diversidade de expressão da sexualidade. We all know Nós todos sabemos that reporters can clip one phrase out of a politician's speech que os jornalistas eles podem muito bem pensar uma pequena frase que alguém falou
and take it out of e context. tirar totalmente do contexto. In Galatians 3:28, Em Gálatas 3:28, Paul is discussing the topic of salvation, o que Paulo está tratando é o tema da salvação, not social roles. não papéis sociais. He emphasizes that the standard categories that often divide people Ele enfatiza que essas categorias padrão que a gente frequentemente usa para dividir pessoas, race, social status, gender, raça, estado social, gênero, do not apply to those who are in Christ. essas coisas não se aplicam àqueles que estão em Cristo. It's not that such distinctions cease to exist. Não é que essas distinções elas deixam de existir. His point is that these distinctions have no bearing on whether you can become a Christian. O ponto é que essas distinções ela não exercem nenhuma influência sobre quem pode ou não se tornar um cristão. Nor are they basis for superiority or inferiority within the community of believers. Muito menos essas distinções vão servir como base para justificar uma superioridade ou inferioridade dentro da comunidade dos cristãos. But does that mean that this has no implication for male-female relationships? Mas será então que isso quer dizer que Gálatas 3:28 não tem nenhuma implicação para relacionamento entre homens e mulheres? It seems to me that there are two common errors in applying this passage. Parece para mim que existem dois erros muito comuns quando as pessoas abordam essa passagem. There are two ditches we need to avoid. Dois extremos, duas pontas que a gente precisa evitar. On the left, we are mistaken if we think Galatians 3:28 abolishes some or all distinctions between men and women. Por um lado, então, a gente está equivocado se a gente pensar que Gálatas 3:28 abole ou elimina completamente as distinções bíblicas entre homens e mulheres. As feminist and liberal theologians are prone to do. E isso é o que algumas teólogas feministas e liberais têm sido mais inclinadas a fazer ou pensar. On the right, we're mistaken if we think it has no implications for the relationship between men and women. E no outro extremo, nós também estamos equivocados se pensar que Gálatas 3:28 não tem nenhuma implicação no relacionamento entre homens e mulheres. This is the error that some conservative evangelical theologians make. E esse é o erro que alguns teólogos evangélicos conservadores têm cometido. When I become a child of God through faith in Jesus, quando eu me torno filha de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, it fundamentally transforms the nature of my other relationships. Isso de forma muito essencial transforma a natureza de todos os meus outros relacionamentos. Let me explain how. Deixa eu explicar como. First and most importantly, it changes my identity. Primeiro e mais importante, isso muda a minha identidade. Paul clarifies in this passage that everyone who puts their faith in Jesus is in Christ. Paulo esclarece nesse trecho que todos aqueles que colocam a sua fé em Jesus estão em Cristo. He repeats this concept of being in Christ several times. Ele repete esse conceito de estar em Cristo muitas vezes. You were baptized into Christ. Você foi batizado em Cristo. In Christ you were all sons of God. Em Cristo todos sois filhos de Deus. In Christ you were all one. Em Cristo todos vocês são um. We use that word in all the time. A gente usa esse em o tempo todo. It's one of the most frequently used words in English. É uma das preposições mais usadas em inglês. And in Portuguese. E em português. My AI program estimates that we use it in about a third of all the sentences we speak. O meu programa de inteligência artificial estimou para mim que nós usamos esse em cerca de 25 a 30% de todas as frases que a gente fala. In is such a small word. Em é tão pequenininho. But it has enormous meaning. Mas tem um significado enorme. To be in Christ is a foundational concept in Christian theology. Estar em Cristo é um conceito fundamental na nossa teologia. Paul uses the phrase more than 160 times in his epistles. Paulo usa essa expressão mais de 160 vezes nas suas epístolas. He uses it to describe the deep and complete union that takes place when we put our faith in Jesus. E ele usa essa expressão para descrever a união profunda e completa que acontece quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus. Just prior to his crucifixion, Um pouco antes da sua crucificação,
Jesus explained to his disciples Jesus explicou aos seus discípulos that his death and resurrection would make a union possible. que a sua morte e ressurreição tornariam uma união possível. In that day, you will know that I am in my Father, and you are in me, and I in you. Naquele dia, vocês saberão que eu estou no meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Joined, Unidos, united. ligados. Paul explains, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Paulo explica, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. He who is joined to the Lord becomes one spirit with him. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. You died, and your life is now hidden with Christ in God. Vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. When you think about it, Quando você pensa nisso, this is a staggering thought. é um pensamento que explode a nossa mente. Mary died. Mary morreu. Nana died. Eu morri. Naná morreu. Mary is joined to the Lord and is one spirit with him. Mary, então, se une a Cristo e está em união, ligada com Ele. Nana is joined to the Lord and is one spirit with him. Naná, mesma coisa. Mary's life is now hidden with Christ in God. Agora a vida da Mary está escondida com Deus em Cristo. And you can put your own name in those sentences. E você pode acrescentar o seu nome nessas declarações também. It's a radical transformation from old to new. É uma transformação radical do antigo para algo novo. And it demands a radical change in identity. E isso então faz uma mudança radical na nossa identidade. The person I once was, A pessoa que eu era antes, my former identity, minha identidade passada, is now eclipsed by my new life in Christ. ela foi eclipsada pela minha nova vida em Cristo. My new identity shapes all the other roles or titles I might have. A minha nova identidade então molda todos os outros papéis ou títulos que eventualmente eu tenha. I'm a woman. Eu sou mulher, I'm a daughter. sou filha, I'm a sister. sou irmã, I'm a wife. esposa, I'm a medical professional. eu sou uma profissional da área de saúde So are you. e eu também. I'm a musician. Eu sou uma musicista. Are you? Yes. I'm handy with também. power tools. Nós temos ferramentas preciosas. These identities do not cease to exist when I become a Christian. E essas questões todas, elas não deixam de existir quando nós nos tornamos cristãs. The gospel does not change the fact that I am a woman, O evangelho não muda o fato de que eu sou mulher, but it does define what kind of a woman I should be. mas ele certamente define o tipo de mulher que eu devo ser. It defines what kind of mother I should be. Define o tipo de mãe que eu devo ser. What kind of boss or employee I should Que be. tipo de chefe ou funcionário eu devo ser. How I live is no longer about me, it's about putting Jesus on display. Como eu vivo, então, já não é uma questão que envolve apenas, não é sobre mim, mas sim sobre colocar Jesus em evidência. Those who are in Christ have put on Christ. Aqueles que estão em Cristo se revestiram de Cristo. Think of it like being drafted onto a sports team. Pense nisso como ser convocada para um time de esportes. I remember the day my son Matthew was drafted into the NHL. Eu me lembro bem quando meu filho Matthew foi convocado para a Liga Nacional de Hóquei. That's the professional ice hockey league in North America. Essa é a Liga Profissional de Hóquei no Gelo da América do Norte. Do you know what ice hockey is? Você sabe o que é hóquei no gelo? Instead of chasing a ball around a field, Ao invés de correr atrás da bola no campo, players chase a small rubber disc around a sheet of ice os jogadores eles correm atrás de um pequeno disco de borracha numa pista de gelo, with sticks. com tacos. Being drafted onto a professional team Então, ser convocado para um time profissional and pulling on the team jersey e vestir a camisa do time is a transformative moment é um momento transformador, because the jersey is more than just a uniform, porque a camisa é mais do que um uniforme, it is a symbol. é um símbolo. The newly drafted player doesn't just put on a new piece of clothing, Esse jogador recém-convocado, ele não está então só vestindo uma nova peça de roupa.
He puts on a new identity, Ele está assumindo uma nova identidade, a new loyalty, uma nova lealdade and a new mission. e uma nova missão. From then on, he represents the team. A partir daquele momento, ele representa o time. Everyone identifies him as part of that team. Todos identificam aquele jogador como parte do time. And his conduct directly reflects on the team. E a forma como ele se comporta, a sua conduta reflete diretamente na imagem do time. He is defined by the jersey he wears. Ele é definido então pela camisa que ele veste. Pulling on the jersey means he gets a new set of teammates. Vestir a camisa significa que ele também recebe um novo grupo de companheiros de equipe. He must learn to play with them and for them, Ele precisa aprender a jogar com eles, junto com eles, and not against them. não contra eles. They wear the same jersey. Porque eles vestem a mesma They are on the camisa. same team. Estão no mesmo time. Their common goal is to win the cup Eles têm um objetivo comum de ganhar um campeonato, together. juntos. And that is not unlike the shift in perspective that happens when I put on Christ. E isso não é diferente da mudança de perspectiva que acontece quando eu me revisto de Cristo. My perspective changes from an individualistic one to a communal one. A minha perspectiva muda, então, de uma visão individualista para uma que é coletiva. You and I are in this together. Eu e você estamos nisso juntos. We are on the same team. Estamos todos no mesmo time. Male, female, Homem ou mulher, black, white, preto ou branco, rich, poor. rico, pobre, It matters not. não importa. We are all one in Christ Jesus. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Romans 12:5. Em Romanos 12:5. Paul explains, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. Romanos 12:5, Paulo explica e diz: assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um só corpo e cada membro pertence a todos os outros. We belong to each other. Nós pertencemos uns aos outros. We are united. Somos unidos. One body. Um só corpo. And as members of one body, we should value each other. E como membros, nós devemos valorizar uns aos outros. And have equal concern for each other. E ter igual cuidado uns para com os outros. The eye cannot say to the hand, I don't need you. O olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. The head cannot say to the feet, I don't need you. A cabeça não pode dizer para o pé, eu não preciso de você. There's no room for that in the body of Christ. No corpo de Cristo não tem espaço para isso. There's no room for one-upmanship. Não existe espaço, então, para competição ou para superioridade. It's like the players on a sports team. É como jogadores de um time esportivo. Each player plays a crucial role. Cada jogador tem um papel crucial. Goalkeeper, center back, midfielder. Goleiro, All those zagueiro, players. meio de campo, centroavante, atacante. It would be foolish for the midfielders to claim superiority over the wingers. Seria tolice se o meio de campo achasse que ele é superior aos laterais. Or for the goalkeeper to say, I don't need those guys. Ou que o goleiro falasse, eu não preciso desses outros aí não. A team whose players are not united will not play as a team. Um time cujos jogadores não estão unidos não joga como um time. They won't win the championship. Não vão vencer o campeonato. Squabbles over who was better created terrible divisions in the Galatian Essas church. disputas, então, sobre quem era melhor, causava divisões terríveis na igreja da Galácia. And sadly, the church today is still plagued by internal us against them rivalries. E, infelizmente, a igreja hoje ela ainda é marcada por esse tipo de rivalidade interna, de nós contra eles. Especially between men and women. Especialmente entre homens e mulheres. Male and female are one in Christ Jesus. Homens e mulheres são um em Cristo Jesus. The gospel redeems all the ugly brokenness and division that happened at the fall. O evangelho redime toda e qualquer mancha e corrupção que tenha havido desde a queda. There is no place Não há lugar for a prideful attitude of superiority and conceit amongst men. por parte dos homens de uma atitude superior ou arrogante contra as mulheres. When Christian men do not shed their sexist, Quando os homens cristãos não abandonam o seu sexismo, domineering, machismo attitudes, as suas atitudes, então, dominadoras e machistas, this grieves the heart of God. isso entristece o coração de Deus. And there's no place for prideful superiority and conceit amongst women. E também não existe lugar para uma atitude orgulhosa ou de arrogância entre as mulheres.
When women do not shed their angry, rebellious, feminista attitudes, Quando as mulheres, então, não abandonam as suas próprias atitudes de raiva, rebeldia e feminismo, this grieves the heart of God. isso também entristece o coração de Deus. Let's be honest here together, women. Vamos ser honestas aqui, minhas irmãs. How often in the church do we see women put men down? Com quanta frequência nós na igreja não vemos mulheres menosprezando os homens, Insultingly joke about them. fazendo piadas ruins sobre eles, para menosprezá-los mesmo. Roll our eyes about the way they behave. Revirando os olhos por causa do jeito que eles se comportam. Resent them. Desdenha, Disrespect them. desrespeitando os homens. How often are we guilty of these things? Com quanta frequência nós não somos culpadas desse tipo de comportamento? This grieves the heart of God. Isso entristece o coração de Deus. United with Christ, we are united with one another. Unidos a Cristo, nós também estamos unidos uns com os outros. My identity changes, my perspective changes. Minha identidade muda, minha perspectiva muda. And as a Christian woman, this has far-reaching implications for my interaction with Christian brothers. E como uma mulher cristã, isso também tem uma implicação muito significativa em relação à forma como eu interajo com os meus irmãos em Cristo. Putting on Christ means that I put on His nature and His character. Quando eu me revisto de Cristo, isso significa que eu estou assumindo a sua natureza e o seu caráter. I clothe myself with righteous actions, righteous attitudes. Significa que eu estou me vestindo com atitudes e ações que são de retidão. The Bible gives us numerous one another commands. A Bíblia é repleta de mandamentos que são relacionados a esse uns para com os outros. It's like our team code of conduct. É como se fosse o código de conduta do nosso time. Clothe yourself with humility toward one another. Revistam-se de humildade uns para com os outros. Love one another. Amem uns aos outros. Serve one another. Sirvam uns aos outros. Accept one another. Aceitem uns aos outros. Encourage one another. Encorajem, incentivem uns aos outros. Build up one another. Edifiquem uns aos outros. Forgive one another. Perdoem uns aos outros. Be devoted to one another. Dediquem-se uns aos outros. Do not grumble against one another. Não murmurem, não reclamem uns com Do os not outros. provoke one another. Não provoquem uns aos outros. Do not slander one another. Não caluniem uns aos outros. Do not pass judgment on one another. Não julguem uns aos outros. Do not bite and devour one another. Não se mordam nem devorem uns aos outros. Honor one another above yourselves. Honrem uns aos outros acima de si mesmos. Now imagine, Agora só imagina. what would your marriage look like if you and your husband lived this way? Como seria o seu casamento se você e seu marido vivessem dessa forma? Imagine what your family relationships would look like, Imagine como seriam os seus relacionamentos familiares or your relationships at work. ou seus relacionamentos no trabalho. Imagine the partnership between men and women that we would see in the work of the gospel. Imagina o relacionamento de parceria entre homens e mulheres que nós veríamos no trabalho, no avanço do evangelho. When it comes to wanting a better relationship, Quando se trata de desejar um relacionamento melhor, we are often guilty of pointing the finger at the other party. muitas vezes nós somos culpadas de ficar apontando o dedo para o outro. The relationship will change when he changes. O meu relacionamento vai mudar quando ele mudar. But changing him is something I cannot control. Mas a mudança dele não é algo que eu consigo controlar. What I can control, O que eu posso controlar, and the place where change must start, e o lugar onde a mudança precisa começar, is here in my own heart. é aqui, no meu próprio coração. In this session, I encourage you as we close Nós vamos, nessa sessão, à medida que eu estou caminhando para o encerramento, to allow this passage in Galatians to shine a spotlight on your heart. eu quero encorajar você a permitir que essa passagem de Gálatas ilumine o seu coração. Are you united with Christ? Você está em Cristo? Have you experienced a shift in your core identity? Você já experimentou uma mudança na sua identidade mais profunda? Is Jesus at the center? Jesus está no centro. Is he the sun around which all the planets of your life revolve? Ele é o centro, ele é o sol ao redor do qual todos os outros planetas da sua vida se
Are you allowing His Word to reshape your thinking? Você tem permitido que que a sua palavra reformule o seu pensamento? And what about your thinking about who you are as a woman? E sobre o seu pensar acerca de quem é você como mulher? Are you united with other believers? Você está unida a outras que pensam como você, cristãs? Have you allowed competition and criticism and resentment to creep into your spirit? Você tem deixado que amargura, ressentimento e mágoa entre no seu espírito? Have you experienced a shift, a change in your attitude toward men? Você já experimentou uma mudança na forma como você se relaciona com os homens? How about your attitude toward your husband? E em relação ao seu marido? Are we pulling in the same direction? Nós estamos indo na mesma direção? Or are we resisting cooperation? Ou a gente tem resistido à ideia de sermos cooperadores uns dos Do outros? you view men as partners or opponents? Você vê os homens como parceiros ou como rivais, como oponentes? Are you clothing yourself with Christ? Você está se revestindo de Cristo? Are you pursuing holiness in the way you relate to Christian brothers? Você tem buscado a santidade na forma como você se relaciona com o sexo oposto? Your husband is a brother too, if he is in Christ. Inclusive, se o seu marido está em Cristo, ele é o seu irmão também em Cristo. Do you grumble against your brothers? Você murmura contra os You- seus irmãos? Do you pass judgment? Você está sempre julgando? Do you bite and devour them? Você morde e devora eles? Do you respect and honor them? Você os respeita e honra? I know some of you are guilty of these things, Eu sei que algumas de vocês talvez se sintam culpadas de algumas dessas coisas, as am I. assim como eu. But the Lord does not point out our shortcomings to condemn us, Mas o Senhor não aponta essas nossas falhas com o objetivo de nos condenar, but that we might grow and truly flourish together, mas sim para que a gente possa realmente crescer e florescer juntos, united in Christ. unidos em Cristo. In the hardwood forests of the Midwest United States, Nas florestas de madeira no meio oeste dos Estados Unidos, Dutch elm trees and black walnut trees once grew side by side. uma árvore chamada olmo holandês e nogueiras, elas cresciam lado a lado. It was a mutually beneficial relationship. E essa era uma relação mutuamente benéfica. The tall, wide branches of the elms sheltered the walnuts from cold winter winds. Esses galhos altos e largos dos olmos, que são árvores bem frondosas, protegiam as nogueiras dos ventos frios do inverno. The elm canopy provided shade to keep the soil moist. A copa dos olmos holandeses, ela fazia uma sombra que ajudava a manter o solo úmido. And that allowed the walnut trees to flourish. E isso ajudava as nogueiras a crescerem com saúde. In turn, the walnuts put nitrogen into the soil, Por sua vez, as nogueiras, elas enriqueciam o solo com nitrogênio. providing essential nutrients for the elms. E isso provia um nutriente essencial para os olmos. The two types of trees coexisted, Esses dois tipos de árvores coexistiam. roots intertwined, Raízes entrelaçadas. in a balanced ecosystem. Num ecossistema bem equilibrado. Each contributed to the other's health and well-being. Cada uma contribuía para o bem-estar uma da outra. But tragically, in the late 1960s, Mas, infelizmente, no final da década de 60, many of these majestic forests were infected with Dutch elm disease. muitas dessas florestas foram infectadas pela doença do olmo holandês, It's one of the most destructive tree diseases in North America and Yeah. Europe. que é uma das doenças mais destrutivas para árvores na América e na Europa. When Dutch elm disease spread through the region, Quando essa doença se espalhou pela região, the elms began to die, esses olmos começaram a morrer. and this created a domino effect. E isso iniciou um efeito dominó. Without the elm's canopy, Sem a copa dos olmos, the soil lost its moisture, o solo perdeu a umidade and it began to erode. e ele começou a se desgastar. This took a toll on the walnut trees, E isso acabou prejudicando as nogueiras, restricting their ability to provide nutrients. limitando a capacidade dela de liberar ou de proporcionar nutrientes. The decline of the elm trees contributed to the decline of the walnut trees. O declínio, então, desses olmos eventualmente levou ao declínio das nogueiras.
And the decline of the walnuts contributed to the decline of the elms. E o declínio dessas nogueiras, consequentemente, levou ao declínio dos olmos. Without the two species of trees, Sem essas duas espécies de árvores, the once thriving forests essa floresta antes tão viva e bela, resembled a battle scene, começou a aparecer uma cena de guerra, with fallen trunks marking the devastation. com um tronco caído e marcando essa destruição, essa devastação. And the strength and the beauty of the elm and walnut forest was devastated. E a força e a beleza dessa floresta frondosa de olmos e nogueiras juntos foi eliminada. Like a once mighty fortress reduced to rubble. Como um castelo ou uma fortaleza que agora só restam escombros. We've been talking about how male and female were created Precisamos falar sobre como homem e mulher foram criados to be a beautiful picture of the story between Christ and his church. como um belo retrato da união entre Cristo e sua igreja. But sin broke our relationship. Mas o pecado, ele arruinou o nosso relacionamento. Sin made the relationship between male and female ugly. O pecado tornou essa relação, o relacionamento entre homem e mulher algo feio. We struggle to make it work. Nós lutamos para fazer esse relacionamento funcionar. And as women, we often bear the brunt of terrible sin. E como mulher, muitas vezes a gente carrega isso de um pecado terrível. Some of you women in this room have suffered from abuse. Muitas de vocês, algumas de vocês nesse auditório, muito provavelmente carregam as marcas de terem sofrido abuso por parte dos homens. Some of you have been so wounded and hurt at the hands of men. Talvez algumas de vocês aqui tenham sido tão terrivelmente machucadas e feridas nas mãos de outros homens. This grieves the heart of God. Isso entristece o coração de Deus. It was not meant to be. Não era para ser assim. However, No entanto, the good news of the gospel of Jesus Christ a boa notícia do Evangelho de Cristo Jesus is that united with Christ, é que, unidas em Cristo, male and female are restored into right relationship with each other. unidos em Cristo, homem e mulher são juntos e podem cooperar no Evangelho. We need each other. Nós precisamos um do outro. Just as the hardwood forest thrives only when both types of trees grow together, Assim como aquela floresta, ela só ia bem quando as duas árvores agiam em cooperação uma com a outra. so too we flourish when we retain our distinctions, Nós também só florescemos quando a gente mantém as nossas distinções, yet join as one. mas nós nos unimos como um só. May we never lose sight of the forest for the trees, Que a gente nunca perca de vista a floresta por causa das árvores. our commonalities outweigh our distinctions. As nossas semelhanças, elas superam as nossas diferenças. In Christ, there is neither Jew nor Greek, Em Cristo, não há judeu nem grego, slave nor free, escravo nem livre, male nor female, homem nem mulher, for we are one in Christ Jesus. pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Amen. Amém. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima, que Deus te abençoe.